Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/café com velocidade, aí ao longo da semana, já que nessa semana nós não fizemos o programa ao vivo, tivemos aí alguns problemas técnicos em cima da hora, mas enfim, o programa está no YouTube para vocês acompanharem ao longo da semana, nessa edição 703 do Café com Velocidade, onde vamos responder e-mails que recebemos dos nossos ouvintes. Seguimos agradecendo a todos que mandam e-mail para a gente, e alguns enviados já pelo nosso novo site, né? Tem um campo lá de formulário e tudo. Algumas pessoas já entraram lá no cafécomvelocidade.com.br, que tá de cara nova, e já nos enviaram por lá, muito legal. Vamos responder esses e-mails e falar também, né, sobre o GP da França e essa sequência de 3 GPs que vem aí pela frente. Mas antes de começar a discutir os temas principais deste podcast, quero receber aqui os meus colegas de bancada, o Will Bueno. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Muitos e-mails pra gente falar, mas tem aí um GP da França, um Paul Ricard, que não vem agradando muito a galera desde que voltou o calendário. Será que esse ano teremos algo parecido, Rio Bueno? Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, espectadores e ouvintes do Café com Velocidade. Olha, eu acho que pior do que 2019, se for pior que 2019, realmente não vai nem valer a pena a gente assistir a corrida domingo, né? Mas esperamos, né? O campeonato começou um pouco mais equilibrado esse ano do que estava em 2019 enfim, esperamos, né, que tenhamos pelo menos uma apreensão, né, como nós tivemos ali nas corridas anteriores, né, de não saber quem vai vencer, fica aquela dúvida, né, de quem será o vencedor da corrida. Pelo menos isso, mesmo que seja, como o Fábio Campos diz, emoções pontuais, já é melhor do que foi em 2019. Mas esperamos que tenha um bom GP. Vamos ver o que vai acontecer, né? Teremos aí provavelmente a grande influência do DRS novamente, como é característico daquele circuito, daquela pista, mas esperamos que não seja como 2019, que a gente tenha uma chuva, que a gente tenha safety car, que a gente tenha aí todos os elementos possíveis que possa dar uma emoção para a corrida. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também para essa edição 703, é uma sequência de GPs, né, Fábio Campos? O pessoal entra agora nesse final de semana e já são 3 corridas na sequência, a gente vai ter isso algumas vezes durante a temporada. Isso muda alguma coisa na dinâmica, Fábio Campos? Hoje está tudo muito mais elaborado pelas equipes, elas está tudo ali na Europa, elas conseguem se virar, ou ter 3 GPs na sequência muda alguma coisa? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o Will, olá para o nosso ouvinte que gosta dos nossos debates, gosta do bom jornalismo. Bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira. Embora não sei se a gente vai conseguir entrar no ar em termos de segunda-feira antes da meia-noite, mas enfim, o importante é que o programa vai estar aí disponível para quem quiser acompanhar, um pouquinho atrasado dessa vez. Muda dependendo de quais são as 3 corridas, né? Por exemplo, a Fórmula 1 planejava fazer, não vai fazer, praticamente não vai. Estados Unidos, México e Brasil na sequência, aí era muito mais complicado. São distâncias muito maiores. 3 corridas na Europa é complicado pelo sentido de exaustão das pessoas que estão envolvidas, né? Para os fãs, para os jornalistas, até para os pilotos não é tanto assim, embora os pilotos também façam um esforço maior, mas é mais para os mecânicos, mais para o pessoal da logística. Agora, como estava programado também, Singapura, Japão, enfim, mais uma, aí é muito complicado. E a Fórmula 1 já começou a fazer isso nos últimos tempos, a revezar pessoal de mecânicos, enfim, pessoal de staff, digamos assim. Então, para eles faz uma diferença maior. Agora, essas 3, França e as 2 na Áustria, ou seja, vai ficar no mesmo lugar, na segunda e na terceira, é mais fácil, é mais simples. Quando são aquelas no final do ano é mais difícil, mas as do final do ano não vão acontecer. Praticamente não vão acontecer. A Fórmula 1 vai ter que redesenhar, vai ver o que vai acontecer na Europa, enfim. Daqui a pouco a gente pode entrar mais aí no calendário se você achar necessário, seu Thiago Raposo. Podemos entrar com certeza, mas antes de passar pelo calendário, só lembrando que nós temos um programa de apoio, o apoia.se/Café com Velocidade. Nós temos 3 faixas, café com leite, cappuccino e extra forte, enfim, decorei. Entre lá no nosso site, lá tem um link que te joga direto no Apoia-se. Então agora fica tudo mais fácil no cafécomvelocidade.com.br,
Você acha os podcasts, você acha os vídeos do YouTube, você acha o formulário para mandar mensagem pra gente, você acha lá as nossas carinhas para vocês nos conhecerem, quem não conhece, você tem o link para o Apoia-se, enfim, tá tudo concentrado num lugar só. Links para as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo lá. Então entrem, venham, te convido a conhecer o nosso site cafécomvelocidade.com.br e, enfim, dá a sua sugestão, falar o que você achou, vai ser muito bem-vindo. É mais uma vez aí a gente dando um passinho pequeno, mas para melhorar as coisas para vocês. E vamos lá. Falar nisso hoje Diga. tem. Hoje não vai ter então aqui os tweets, não, ou vai? No Skype não aparece, né? Quem está assistindo no YouTube não está vendo os tweets. Então. Vai ter que entrar lá no site do Café com Velocidade. É isso. É isso. Ou eu vou soprar o meu tweet aqui, uma hora eu vou acabar soprando. Você quase. Tem algum programa que você não faz isso? Nunca, faz muito tempo. Agora, o site está muito legal, tá cara nova, totalmente repaginado, então é mais um motivo. E fica mais fácil para mandar mensagem, né? Para quem não quer abrir o e-mail, lidar com e-mails, enfim, vai lá no site e a gente já recebeu, como você falou, né, Raposo? Eu acho até que foi mais de uma, né? Uma pessoa que mandou essa. Foi mais de uma. Então já está muito legal lá para. As cores do site estão belíssimas, enfim, o site está muito legal, nova cara do café, que só existe por causa dos nossos apoiadores, né? Graças ao apoio, a gente conseguiu ampliar o nosso site, a gente vai continuar ampliando, enfim, a gente vai continuar sempre querendo desenvolver, mas a gente só deu esse passo por causa dos nossos apoiadores, muita gente se juntando, já vai começar o sorteio da F1 TV, para quem está no plano extra forte, enfim, a gente não fez ainda, porque nós estamos tentando fazer um prazo até maior do que um ano, então esse atraso, o ouvinte que está no plano não vai perder nada, provavelmente vai ser beneficiado, se a gente conseguir ajustar ainda esse plano que a gente está em fase final aí, né, Raposo? Exatamente, hoje nós teremos um bloco, aí a expectativa é que a gente grave também algo especial aí para os nossos apoiadores, né, no plano Cappuccino, que contém aí, né, a elaboração de alguns programas esses durante o mês, então é o Café com Velocidade também retornando aí para vocês, nossos apoiadores aí, o que está prometido, cumprindo a nossa palavra. Mas chega de falar de apoiadores, chega de falar dos nossos recados, vamos direto ao assunto, que é o que o pessoal quer, ainda mais porque teremos apenas um bloco nessa semana, então é hora da gente falar sobre França 2021. Fábio Campos, é o seguinte, será que a Fórmula 1 fez algum deverzinho de casa? Você sempre fala que a Fórmula 1 deveria fazer algum dever de casa. Existe algo que poderia mudar esse GP da França para que ele não seja como o ano passado? Ou é realmente esperar que chegue a 2022? Com essa atual Fórmula 1, não há o que a gente esperar de diferente para a pista de Paul Ricard. O que você traz para a gente nesse sentido? Bom, Raposo, o que teria que ser diferente? Primeiro, antes de eu responder, eu vou te devolver com a pergunta. O que teria que ser diferente do ano passado? DRS é o que eu consigo pensar de cara. Mas eles não estão diminuir área, isso, né? área ou mudar pontos de DRS, enfim. É o que eu consigo pensar de cara. Outra coisa, talvez os pneus. Não sei se é o mesmo jogo de pneus do ano passado, mas levar-se algo que... Né? Retrasado. Exato. Não sei se eles pensaram se vai acontecer isso, mas enfim, mudar a composição, porque aquela composição deixou tudo muito, de certa forma, previsível. Nem que levasse, eu não lembro se foi os compostos mais macios que foram levados em 2019, se teria como descer ainda mais a escala de maciez, se é que isso existe. Enfim, são as coisas que eu consigo pensar no momento para a Fórmula 1 atual. O problema todo é o carro, né, Raposo? Aliás, o Tadeu Alves, um ouvinte do café, eu até anotei o nome dele, o Tadeu Alves me lembrou que eu falhei no último programa, no último pós-Azerbaijão, de não falar a frase, né, a contagem regressiva, que eu não posso deixar de contar, né, de que este carro não volta mais. Eu já fiz Espanha, já fiz Imola, Portugal, enfim, Bahrein não. Então eu não fiz do Azerbaijão. Agora é a mesma coisa. Esse carro vai correr na França para a última vez. O grande problema é o carro, né? Poderiam até mexer. O circuito mais fácil de você fazer alternativas, Raposo, de traçado é Paul Ricard. Traçado, bem lembrado, traçado. O circuito tem mais de 100 opções de traçado, né? Existem opções, assim, combinações que podem ser testadas mais simples, por exemplo.
era tirar a chicane no meio da reta. Né? Você fazia ali um longo trecho, embora a curva lá na frente não favoreça, não seja uma curva de freada, mas você coloca ali uma variável, digamos assim, a gente que falou tanto assim, né, num dos programas passados. Né? No mais, aquilo que a gente já falou sempre, né, Raposo? Se eles estivessem interessados nisso, eles poderiam fazer medição da zona DRS completamente diferente. Aí já mudava alguma coisa. A reta principal é muito pequena, mas a reta lá de trás, a reta oposta, digamos assim, é muito grande, tanto que ela é dividida em duas. Né? Então, com esse tipo de alternância, pode-se ter alguma coisa. Agora, não é garantia. A gente já teve corridas ruins em Mônaco e boas corridas em Mônaco. A gente já teve corridas ruins na Hungria e boas corridas na Hungria. Você sabe que eu sempre digo, né? Culpar só a pista é fechar os olhos para um problema estrutural maior, que é o problema do carro. Eu não estou dizendo que a pista é boa, que a pista é ótima, mas até em Abu Dhabi a gente já viu boas corridas. 2012, 2013, já aconteceu. Então fica sempre essa ressalva. Agora, que dá para mexer na pista, dá. Se quisessem, poderiam fazer isso. Se tivesse duas corridas lá, não é possível que não fariam, né? Como vai ter duas corridas na Áustria, se tivesse rodada dupla em Paul Ricard, era praticamente uma obrigação fazer alguma coisa para diferenciar. Aliás, vão fazer na Áustria, né? Vão mudar os pneus na Áustria. Você está falando de mudar os pneus? Nem sempre é possível, porque depende do asfalto, depende muito de condições de segurança. Em várias pistas é possível. Silverstone foi e na Áustria será de novo. Então, para quem não sabe, vai haver esta alternância de pneus. A escala dos pneus será diferente na Áustria 1 e na Áustria 2. Ou seja, o Bueno é contar com previsão de tempo, é contar com um acidente não tão grave, mas que force o safety car na pista. É disso que dependemos então, Will Bueno? Eu acho que fica realmente, como o Fábio Campos falou, ou seja, os carros eles são praticamente os mesmos, né, de 2019. A pista é a mesma, a zona de DRS é o mesmo. Os limites da pista, sinceramente, o que mais me preocupa, eu fico pensando assim, é o quanto pilotos, né? A gente lembra de 2019, né? A única ultrapassagem que nós tivemos na pista, né, na corrida, que foi do Daniel Ricciardo, não me lembro em quem, não vou me lembrar em quem. Foi ele, a última volta era ele, o Norris, o Raikkonen e mais um, eu acho que era o Hülkenberg, que ficaram ali na última volta, foi emocionante. Enfim, passou na linha ali e tal, na reta. E tomou uma punição, né? Ou seja, enfim, é outra coisa que a gente não teve em Baku, né? Que questão de limites da pista, e que em Paul Ricard vai ter aí bastante coisa. Mas uma coisa interessante, né? Que acho que a gente pode falar, que até eu vi lá no Twitter do Fábio Campos, inclusive. Ô, louco, qual que é o Twitter dele? Que eu não sei. Agora, eu tava tentando ficar quieto. Vocês deram a deixa. No @CampusFB, que eu acho até uma coisa um pouco interessante, assim, né? Porque você falou, né? A safety car, a bandeira vermelha, talvez, né? Que pode ter uma emoção, ou como aconteceu na sprint race ali que a gente teve ali em Baku, né? Mas que o senhor Christian Horner, por exemplo, né? Preocupação zero com o espetáculo, já estava criticando, né? A questão de que fazer uma largada para correr duas voltas, enfim, né? Então, isso que ele ganhou, né, Will? Isso que ele ganhou. Isso que ele ganhou, né? Então, imagina se ele não tivesse vencido. Esperamos, né, que realmente, se caso tiver algum problema, que a direção de prova faça o possível aí para juntar o pelotão, né? Que é o que traz emoção para as corridas. São duas coisas aí rapidinho, Raposo, baseado Só para registrar que de certa forma você já respondeu, o ouvinte, né? O Jorge Barbosa, ele pergunta aqui, né? O circuito de Paul Ricard tem solução para ser um bom circuito ou é uma pista sem alternativas? Quando você falou das centenas de variáveis de circuitos. Centenas mesmo. Não é modo de fala, não. São centenas mesmo de combinações. Duas coisas só baseado aí no que o Will falou, né? E no que a gente já começou a discutir no programa. Primeiro que não dá para cravar que a corrida vai ser ruim. É aquilo que eu estou dizendo, né? Já houve boas e más em várias pistas. O campeonato desenha um grande equilíbrio entre Mercedes e Red Bull. A gente não pode esquecer. E isso pode dar um sal para a corrida, né? Mesmo se as ultrapassagens não forem, digamos assim, aos montes. A gente tá. O que vai ser dessa Mercedes? Que a gente já falou, não, depois de Mônaco, o Azerbaijão é outra pista. Era outra pista e a Mercedes não se recuperou. Agora estamos todos falando o mesmo discurso. Entre Azerbaijão e França é outro cenário. Vocês lembram aquela
aquela comparação infeliz que eu fiz, né? Universo, galáxia. Agora, de novo, muda o universo, ou muda a galáxia, muda o que quer que seja. Se a Mercedes não se recuperou de um semi-universo, será que vai se recuperar agora, que é uma mudança também muito drástica? Mas fica essa dúvida. E o Sérgio Pérez? Que forma vai vir o Sérgio Pérez? E o Bottas se recupera? O Bottas mergulhou numa descendente no Azerbaijão. Tem toda uma coisa dentro do clima, dentro da Mercedes, que está sendo especulada. Enfim, então a gente tem a Ferrari, olha só, a Ferrari vem de 2 poles. Olha que coisa impressionante. Então, pode acontecer muita coisa. Agora, a questão que o Will está falando do Christian Horner, do relargar, é uma coisa impressionante mesmo, né? Essa postura dele de não querer relargar. E eu disse aqui, eu não sei se foi aqui, enfim, eu não me lembro onde eu disse, a Fórmula 1 tem obrigação de nunca mais terminar uma corrida em bandeira amarela. Nunca mais. Depois do que aconteceu no Azerbaijão, terminar qualquer corrida que seja em bandeira amarela é um assinte, é involuir. É involuir. Se a Fórmula 1 colocou o Halo porque fez um teste e disseram, se você tirar, você vai ser criminalmente culpado, FIA. É a mesma coisa agora, embora, claro, fazendo apenas uma analogia. Olha, vocês fizeram a bandeira vermelha, olha o sucesso que foi. Não voltem atrás. Não voltem atrás. Porque para voltar atrás não custa muito, embora muita gente até especula, né? Há um dedo já aí da Liberty de fazer esse tipo de ação. Olha, para a corrida e vamos terminar com um espetáculo. Já tem muita gente que diz que há o dedo da Liberty aí, o que eu não duvido, porque anos e anos a Fórmula 1 fez terminar de corrida com bandeira amarela, ou tinha aquela regra, o Will vai se lembrar. O Will lembra do passado longínquo mais do que do passado recente. 2 regras que a Fórmula 1 tinha horrorosas. Primeiro, aquela de 75% da prova pode terminar, e várias vezes terminava. E aquela a mais horrível de todas, que é a do Grande Prêmio do Japão, de 94, que se somava tempos em bandeira vermelha. Enfim, quem tiver a F1 TV, ou quem for ganhar a F1 TV do nosso sorteio, vá lá e assista essa corrida. É uma das maiores aberrações da história da Fórmula 1, porque nada que acontecia na pista valia, porque congelou o tempo, né? Tinha 30 segundos de vantagem, largaram um atrás do outro, mas o computador continuava colocando 30. É um absurdo, né? O Will vai se lembrar muito bem dessa regra. Então a Fórmula 1 evoluiu, não pode involuir. O próprio GP de Imola, 94, teve isso também, depois do acidente do Senna lá, que o Berger relargou, passou o Schumacher em segundo, mas ele estava em segundo na pista e em terceiro na corrida. Eu não lembrava dessas. Eu não Imola 94. Sim, 94 também. Só que como foram, a bandeira vermelha foi dada ali com 7 voltas, né, ao longo da corrida foi se recuperando e a realidade da pista era o que acontecia, mas no Japão foi eu lembro dessa corrida, foi você tinha que ficar vendo se um ia tirar o tempo do outro, era uma coisa. Teve ultrapassagem, eu acho que do Rio sobre o Schumacher, que não valeu, assim, só valeu na hora que ele cobriu o tempo, né? Do Mansell sobre o Alesi, se eu não me engano, que ele passou e na pista, mas não terminou atrás. Vocês são muito velhos, velhos. Nós estamos dando um exemplo de como tem que se evoluir. E já se evolui. E essa evolução, que muita gente diz que tem o dedo da Liberty, tem que acontecer. O Villeneuve, Jacques Villeneuve, até falou, isso tem que virar regra. Concordo com ele, para não ficar da interpretação do Michael Masi. Porque quem salvou a corrida do Azerbaijão foi o Michael Masi. Ele salvou, porque ele quis implementar uma coisa que ele não tinha obrigação, entre aspas. Tem que ter a obrigação, é o que eu estou dizendo. Mas no Azerbaijão não tinha. Se ele quisesse acabar a corrida, se ele quisesse deixar ali as bandeiras amarelas enquanto tiravam os detritos, não, ele falou, vou parar para ter ação. Essa é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né, Raposo? Fazer regras pensando na qualidade do espetáculo, compensa. O Azerbaijão foi um grande exemplo. Tomara que na França, se acontecer alguma coisa, normalmente bandeira vermelha é sinal de coisa ruim, né? Então é difícil ficar torcendo para a bandeira vermelha. Mas, quem sabe, acabar com o safety car virtual já é um outro passo que falta a Fórmula 1 dar. Passo esse que o Café defende desde o dia em que esse sistema foi implementado. Que é um sistema inócuo, ineficiente, estéril, bobo, besta. Pode se acabar. Ainda mais agora, Raposo e Will, que a Fórmula 1 tem 2 safety cars. Eu diria que você, Fábio Campos, defende, não o Café com Velocidade. Porque o Café com Velocidade se rachou na época. Safety car virtual. Você gosta? Não. Eu sabia que você gostava.
Calma, calma, calma. Quando ele foi lançado, eu ainda tinha muito aquela ideia da justiça, da justiça. Mas ao pouco eu fui cedendo à justiça pela emoção. O lado, a emoção foi pesando mais Justiça contra tem a que ser justiça. feita com você. Você merece justiça, não um cara que abriu 30 segundos. Ele não vai ser injustiçado, ele vai continuar na posição dele. Você merece ser justiçado, você, o ouvinte, o espectador, quem tá no autódromo pagando ingresso, é que merece a justiça de ver briga. É ou não é? Não, mas eu só não gostaria de passar a informação errada, porque os nossos ouvintes de longa época vai lembrar que o Café com Velocidade não, desde o início, defende a abolição. Já não Você tem sim. ouvinte de longa época, todos já nos abandonaram. O André do Pau, que nos representava, já partiu dessa, já tá ouvindo outras coisas, então. Ah, bom. Tá ouvindo outras coisas. Mas vamos começar a abordar os nossos e-mails. Temos e-mails aqui para responder também o Will Bueno. Começando com ele, que nunca falha, Marcelo Cesarino. Boa noite, Café. Vou criticar e amenizar pro Bottas. Acho que ele tem que ser dispensado pela Mercedes. O ciclo dele na equipe acabou. Mas sejamos justos. Todo segundo piloto de um primeiro piloto multicampeão, com uma equipe que criou uma dinastia grande como a Mercedes, tem o seu desgaste natural na equipe e o ciclo acaba. Foi assim com Irvine Schumacher, Barrichello Schumacher, Massa Alonso, Weber Vettel. Para piorar o caso do Bottas, tem um piloto prodígio inglês dentro do seu quintal, o Russell. Não acho correta a campanha feita por certos veículos de imprensa para sua fritura, como estão fazendo agora. Estes veículos fizeram esse tipo de campanha contra o Massa Barrichello quando o tempo deles tinha acabado na Ferrari? Não. E aí ele fala o seguinte: nos atualizem sobre o calendário deste ano. GP de São Paulo com público? Sei, é difícil. Então, Will, você fala bastante sobre o Bottas aí, o Campos tem a chance dele de falar também, e aí o Campos atualiza sobre o calendário para o Marcelo Cesarino. Eu concordo com o que ele escreveu. Eu também acho que tem gente melhor na vaga, que pode ocupar a vaga do Valtteri Bottas, mas também discordo um pouco dessa questão de ficarem fritando o Bottas. Hoje mesmo, né, eu vi lá no grupo do Botequim GP, lá o pessoal, notícia, né, entre aspas. Rumores dizem que o Russell já está fechado com a Mercedes em 2022. Eu não sou jornalista, mas o que eu entendo de jornalismo é que o jornalismo deve informar os fatos. E o fato não tem fato, não tem contrato assinado, não tem um anúncio oficial. Então, eu acho que isso é uma coisa. Enfim, mas e se tiver acontecido? Não for oficial, se tiver acontecido. Não, mas se tiver acontecido, ok, mas informa quando acontecer e não antes de acontecer. Né? Enfim. Não, mas mas aí não existe o furo jornalístico. Eu não estou dizendo que aconteceu, mas eu estou dizendo o seguinte: a Sky da Itália, que eu não acompanho, mas que foi a notícia que estourou, é que a Sky da Itália que falou que não tem mais Bottas na Mercedes, ele já teria sido decidido. Se eles sabem disso, eles têm que falar. Eles não podem esperar acontecer, entendeu? Não, mas não sei se é verdade. Repito. Então, mas daí eu acho que isso é muito fácil, né? Porque e se não for verdade, aí jornalista para de publicar? Aí é o que no jornalismo se chama de barriga. Aí eles cometeram um grande erro. Então, agora, se eles têm a informação, a gente tem que partir do pressuposto que é uma mídia séria. Não estou dizendo que a mídia italiana é séria, mas é um grupo sério, o grupo Sky. E disseram que ele já não faz mais parte da Mercedes. Mas o que a gente tem que fazer é lembrar. Porque aí, se não se cumprir, tem que se ir lá e se cobrar a imprensa, o veículo, o site, a rede social e tudo mais. Enfim, mas eu acho também, que o ciclo do Bottas já encerrou. Você vê que além do desempenho dele esse ano, né, não tá. Agora que a equipe realmente precisa do Bottas, né, porque tem um adversário à altura e que os pontos do Bottas fazem falta, né? Tivemos o exemplo no Azerbaijão, ou seja, faltou o Bottas ali naquela briga. Enfim, tem um jovem piloto aí, né, o piloto Mercedes, que já teve uma oportunidade, já mostrou, né, já encantou na sua oportunidade que teve, e está pedindo passagem, né? Então eu acho que realmente a Mercedes tem que o ciclo do Bottas já era, o Toto Wolff, né, publicamente já botou culpa no Bottas, né, que aconteceu parecido com o Barrichello, né, na Hungria 2003, né, quando a suspensão da Ferrari quebrou e a equipe
botou a culpa no Barrichello, mesmo que fosse, eu acho que em alguns pontos você pode blindar o piloto. Não, a suspensão quebrou, tal, jogou a culpa no Barrichello, como a Mercedes jogou a culpa no Bottas em Mônaco. Eu acho que a atitude do Bottas na Espanha ali de dar uma engrossada para o Hamilton também é um sinal de que a coisa não vai muito bem. E, enfim, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o Bottas realmente já deu o que tinha que dar na Mercedes. Já até se eu fosse chefe da Mercedes, eu já tinha encerrado com o Bottas já até antes. Mas esperamos, né, que a Mercedes tenha coragem de colocar um piloto aí para realmente que possa bater, né, disputar com o Lewis Hamilton, enfim, que possa fazer um desempenho melhor que o Bottas tem feito. Fábio Campos falando de Bottas e respondendo o Cesarino sobre calendário. Teremos São Paulo, Fábio Campos, Interlagos? Já comprou seu ingresso? Você está no mudo. Desculpa. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Só para não ir para calendário e depois voltar para o Bottas, vamos com o Bottas primeiro. Essas pequenas coisas, tem muita gente especulando, né, como o Will fez, né, somando os pequenos detalhes, a Espanha, a insatisfação dele com a declaração do Toto Wolff. Tem gente até, Will, que coloca o atraso dele, não sei se vocês acompanharam isso, mas o Bottas não estava no Azerbaijão na quinta-feira. Ele teria perdido o voo. Ele até participou da entrevista coletiva, que é aquele trombolho que a Fórmula 1 faz nas quintas-feiras, mas que por dever de ofício a gente tem que assistir. A gente tira sempre uma ou outra coisa, mas é uma coisa muito extensa, muito longa. Tinha meia hora, vocês lembram? Eram 5 pilotos, ficavam até 2 andarezinhos ali naquela bancada, tinha meia hora a entrevista. A imprensa reclamou, a Fórmula 1 fez o quê? Colocou 1h40. Agora em duplas, vai de 2 em 2, então é um trombolho. Mas às vezes, repito, às vezes tiram. Tenho muitas anotações aqui dessas entrevistas. Um dia a gente pode até fazer uma compilação. Algumas coisas engraçadas, algumas revelações, algumas coisas interessantes, enfim. A última teve piada do Vettel, na penúltima. Vettel contou a piada. Eu acho que eu já até contei a piada aqui, mas enfim. Uma piada horrorosa. Quem não ouviu, vai ouvir nas edições anteriores aí no YouTube ou nos podcasts. Vai lá no Café com Velocidade, porque lá no site você agora escolhe podcast ou YouTube, ali a um clique de distância um do outro. Mas o Bottas, tem muita gente somando isso, Will, e dizendo que até essa ausência do Bottas não teria sido. É especulação, evidentemente. Eu até não acho que chegaria tanto do cara não ir para as reuniões, porque quinta-feira não é que eles vão só atender a imprensa. Eles têm as primeiras reuniões de acerto, eles têm os primeiros briefings com os engenheiros. Né? Eles já sentam para conversar, traçar o planejamento final de semana, vamos fazer assim nascer. Perder isso pode ter, nunca vamos saber, eu não tenho competência técnica para dizer. Mas perder isso pode ter até atrapalhado também no final de semana, que foi horrível. Foi aquilo que se chama de espiral descendente, né? Vai caindo e não sai. Agora, o Bottas em Mônaco, não vamos ter memória curta. O Bottas em Mônaco era o piloto 1 da equipe, era o piloto número 1. Veio essa declaração do Toto Wolff de que ele parou ali milímetros. Dizem, eu vi um jornalista dizer, eu não vi a declaração, mas teve um jornalista que disse que o Toto Wolff já teria até corrigido essa afirmação. Não vi, mas teve um jornalista que falou que corrigiu. Porque, claro, é um absurdo, evidentemente. Quando o piloto passa muito, a gente vê na imagem. O Pérez teria passado no Azerbaijão, eu confesso que eu não fui rever, mas o Pérez teria passado um pouco do ponto de parada no boxe e aí isso atrasou, teria sido o atraso da Red Bull. O do Bottas eu revi. Aquela câmera de cima, Mônaco tem a câmera bem em cima, bem fácil. E é uma coisa. Evidentemente. A câmera Drive to Survive, né? Oi? A câmera Drive to Survive, né? Que parece abertura. Drive to Survive usa muito aquela imagem, né? O Drive to Survive usa muito aquela imagem de cima, né? Até nas vinhetas, né? Até nas chamadas. E na do Bottas, ele tá. Você pode até dizer, olha, ele tá um pouquinho para cá, o carro tá. Mas, gente, é claro que o mecânico é que tem que fazer essa leitura. Evidentemente, o mecânico tem que se adaptar a isso. Então, só para tirar essa questão. Enfim, o Thiago Raposo e o Will, pode ser que esteja já alguma coisa. Se a gente for somar tudo isso, Espanha, as declarações, não apareceram na quinta-feira, tem gente dizendo que já não é mais. E tem essa informação da Sky Itália, né? Porque eu confio por ser Sky, mas desconfio por ser Itália, né? Porque é um grupo, repito, um grupo respeitável, mas é um país que muitas vezes faz
né? Contra a Mercedes, defendem a Ferrari, embora eu repito, a Sky não entra muito nessa não é tão apaixonado quanto outros veículos de informação. Mas tá dada a fonte. Vamos cobrar, como eu estava falando com o Will. Caso se confirme, parabéns. Caso não se confirme, pulga atrás da orelha da próxima vez que fizerem essa informação. O Russell está chegando. Eu acho que o Russell está chegando. Porque agora esquece imprensa, esquece especulações. Vou falar só eu, Fábio Campos. O Bottas é uma coisa quando a equipe está bem. Você ter um Bottas é uma coisa quando você tem décimos de segundo de vantagem. É o cara que vai mal e não sente tanto. A Mercedes não tem mais esses décimos de segundo sobrando. Ainda tem alguns diante do pelotão, mas não tantos quanto tinha antes. Então agora, finais de semana ruins do Bottas são perdas de pontos mais assintosas do que eram em outros anos. E com o Pérez chegando, digamos assim, eu ainda não cravo que o Pérez acertou, sintonia fina, foi muito bem nas duas corridas, mas é aquele negócio, né? Vamos lá, agora é outro tipo de pista. O Pérez está colocando uma grande pressão no Bottas, tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, a Mercedes tem que olhar, para resumir, a Mercedes tem que olhar para o futuro. O Bottas não é o futuro. Então, trazer o Russell é independente do que vai acontecer com o Hamilton. Se o Hamilton vai ficar, bota o Russell contra ele. E se o Hamilton for sair, você tem que investir no Russell, porque o Bottas não é o futuro da equipe. Comprou o ingresso ou não? Vamos lá, calendário. Não tem nem a venda, Raposo. Você está sabendo disso. Você não deveria nem estar me fazendo essa pergunta. Nem a venda de ingressos foram colocados. Não vai ter Brasil. Não vai ter Brasil, porque é o seguinte, gente. Copa América pode? Copa América pode, porque a Copa América só teve 21, eu acho que 21 jogadores já diagnosticados positivo. Em 2 dias de competição. Tá ótimo, tá maravilhoso, né? O problema é o seguinte, Raposo, Copa América não depende do governo dos países. Até porque o governo dos países da América do Sul são nível América do Sul. Né? O que está pegando no calendário da Fórmula 1 hoje não é só os países quererem ou não quererem receber. Singapura já disse, não quero. Já saiu, não vou arriscar. A Austrália é muito provável que faça a mesma coisa, porque são muito cuidadosos com a questão do vírus. Estão controlando a pandemia e justamente por estarem controlando não querem. Japão vai depender da Olimpíada. Se a Olimpíada for ok, tem grande prêmio do Japão. Se a Olimpíada for muito caso, muito problema, pressão pública, os japoneses não querem, as pesquisas mostram que os japoneses não querem a Olimpíada, mas vão fazer, porque senão são 17 bilhões, trilhões, eu não sei, é um número impagável se não fizerem a Olimpíada. Então vão fazer. Vai depender. Quem mais? Estados Unidos. É uma chance enorme de acontecer, pode ser até rodada dupla no sentido de, né, outro domingo, volta para Austin no outro domingo. Quem mais, gente, que eu estou lembrando? México e Brasil. O problema que eu ia dizer, estão na lista vermelha do Reino Unido. Quem entra na lista vermelha do Reino Unido está fora. É o que aconteceu com a Turquia. A Turquia entrou na lista vermelha do Reino Unido. Está fora, porque se você entra na lista vermelha do Reino Unido, 14 dias de quarentena na volta. A Fórmula 1 não vai fazer 14 dias de quarentena na volta para nenhum país. Não vai fazer esse esforço em nenhuma situação. Então, alguém imagina que Brasil e México vão sair? Talvez o México vai receber Fórmula E esse final de semana. Talvez o México esteja mais à frente. Mas alguém acredita que o Brasil vai sair da lista vermelha do Reino Unido daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, porque não é para definir faltando 15 dias. Corridas longas, corridas distantes têm que ser definidas antes. Diga, pode falar, Will. Mas o Brasil, a Fórmula 1 vai voltar para o Reino Unido 14 dias depois do GP do Brasil? Ou seja, porque é Brasil, que depois Abu Dhabi, vai para a Ásia. Não, mas teria que voltar porque não é seguido. A sequência, o Brasil fecharia a sequência Estados Unidos, México, Brasil. E aí não é ficar 14 dias fora do Brasil. 14, na hora que você pisar no Reino Unido, você tem que, como eles têm que voltar direto, se eles fossem para outro país, a Fórmula 1 até tentou fazer isso. Ela tentou, quando a Turquia entrou na lista vermelha, a Fórmula 1 tentou entrar em contato com o Azerbaijão e mudar a data para que a Fórmula 1 fosse da Turquia para o Azerbaijão e começasse a cumprir esse período. O Azerbaijão falou, não vou mudar, tem aqui Eurocopa, tem uma série de eventos aqui, não dá para mudar. Seria uma opção, Will, mas depois do Brasil eles têm que voltar, eles não têm para onde ir, já está mais lá na frente Abu Dhabi, Arábia Saudita vem antes de Abu Dhabi,
Enfim, aliás, até a Arábia Saudita e Bahrein hoje estão na lista vermelha do Reino Unido. Tamanha é a indefinição do calendário. Mas será que o fato do Brasil estar só em novembro e a vacinação está, parece, acelerando agora, ganhando corpo, uma quarta vacina chegando no Brasil, e nós estamos ainda em junho, né? Dá para se esperar que a fim de agosto, talvez a gente chegue em 50%, 60% de vacinação da população, não sei. Será que mesmo Aí a sua pergunta é boa, mas aí nós vamos entrar naquela questão, vamos virar aqui infectologistas, né? Virologistas, coisa que eu tento seguir todos, mas não me ouso saber nem 1/10 do que eles sabem. Só a vacina vai resolver? A Inglaterra está voltando para um lockdown, com vacinação massiva. Existe essa variante nova, que dizem os infectologistas especialistas, que é perigosíssima. Enfim, Raposo, a sua pergunta é pertinente, mas só a vacinação, os especialistas dizem que não segura. O Brasil não vai fazer mais nada além disso. E aí, nós vamos conseguir segurar? Enfim, então essa é a grande questão. Agora, e tem aquilo que eu te falei, Raposo, você está falando, é lá em novembro? Mas muita gente não sabe. Mas equipamento de transmissão tem que vir antes. Os equipamentos de boxe das equipes têm que começar a ser montado antes. Aquilo ali não é montado em 5, 6 dias. Né? A Fórmula 1, basicamente, carro, equipe, são. Mas aquela estrutura toda de fiação de transmissão, aquilo tem que vir muito antes. Aquilo muitas vezes vai de navio. A Pirelli manda pneus muito antes de navio. Ou seja, Raposo, se não tiver resolvido lá em agosto, vai cancelar. Eu acho que vai cancelar antes, mas aí fica aquele jogo que nós discutimos tanto na Austrália em 2020, né? Quem cancela? Quem vai cancelar? Quem é o responsável? Quem paga a multa? Enfim, aí começa aquele jogo de quem pisca primeiro. Eu acho que não vai ter. Tomara que eu esteja errado e as coisas aconteçam, mas eu não ficaria muito otimista. Agora eu quero saber, agora eu quero que você assuma a responsabilidade. Se tiver Fórmula 1, vai ter encontro do café? Quem é que vai cancelar? Quem é que vai piscar? Raposo, eu sou muito novo, muito mais novo que vocês. Eu nem sei se eu vou estar vacinado na época da corrida. Vocês vão. Eu já tomei a primeira dose, hein? dose. Olha lá. Entregou a minha idade aqui, em Santa Catarina, aqui é só a primeira quinzena de agosto. Eu sou diabético, né, gente? Eu sou diabético. Vocês estão muito bem. A minha previsão é 2023. Eu não sei se eu vou ser vacinado um dia na vida. O novinho aí, Will. Deixa o novinho. Eu tomei porque eu sou diabético, então tem toda uma questão de pressão alta aí, hipertensão com diabetes. Então, esse é o motivo. Primeira dose. Primeira dose, então. Pfizer. Legal. Abel Pereira. Aliás, Raposo, rapidinho. A Fórmula 1 está praticamente toda vacinada. Né? Muita gente vacinou, o Bahrein ofereceu vacina e muita gente aceitou. Só que a Fórmula 1 não divulga, porque como a vacinação na Inglaterra, na época do Grande Prêmio do Bahrein, não estava evoluída, muita gente não quis ser politicamente incorreto. Não, eu vacinei, eu sou inglês, mas não vacinei aqui. Enfim, as equipes italianas, Ferrari e AlphaTauri, se vacinaram a maioria sem cerimônia. Embora cada pessoa tinha, diz o Binotto, diz o Franz Tost, que cada pessoa tinha liberdade. Mas a Fórmula 1 se vacinou muito no Bahrein. Só que isso não é suficiente, né? O mundo não está só contando com isso. Não basta só vacinar. Você movimenta um monte de gente e ninguém sabe se essa vacina resolve em termos de você carregar o vírus, de você transmitir. Enfim, Raposo, é o papo de virologista que eu sou totalmente leigo e ignorante. Acompanho, mas precisaria estudar mais para saber falar. Abel Pereira, bom dia, amigos do Café com Velocidade. Queria fazer uma observação sobre o último e-mail, o qual perguntei sobre a questão dos pneus estourarem, se foi uma certa meia-culpa da Pirelli. Boa questão levantada por vocês, foi muito boa. Meia-culpa ou meia-culpa? Meia-culpa é legal, hein? Olha, eu tenho meia-culpa nisso aí, hein? Ele tá escrito meia-culpa. Com a questão levantada por vocês, foi muito boa, os furos que foram causados por detritos na pista. Aí até meu questionamento, a transmissão brasileira da Band não falaram em nenhum momento sobre detritos na pista. Estão muito mal na questão técnica, desempenho de pneus, janela de pneus, quantidade de voltas poderia dar. Vocês não querem fazer um Tech Talk? Vocês mandariam muito bem. O que é um Tech Talk, hein? Vocês são jovens. Tech Talk são os programas técnicos, Raposo. São os programas que focam em análises técnicas. A Fórmula 1 faz os Tech Talks.
Né? Deve ser por isso que ele tá brincando. Agora é o seguinte, como é que é o nome dele, Raposo? Aí, o Abel, aí é a minha vez de falar que você falou que você não tem o 10º do conhecimento dos infectologistas, eu não tenho o 10º de conhecimento dos engenheiros para me atrever a fazer um tech talk. Mas vamos lá, é interessante ele ter remandado esse e-mail, ou mandado esse e-mail reforçando o tema, porque vamos lá. Primeiro que não dá para cravar que foram os detritos. Né? Só a Pirelli pode dizer, e a Pirelli está aí na iminência de divulgar o que foi. Fazendo a análise, porque é o seguinte, aí é interessante a pergunta dele, porque existe muito do achismo. Existe muita gente que vai pelo que ele acha que é, e pura e simplesmente. É uma tendência natural nossa. Eu fui atrás e percebi que o que eu acho é irrelevante diante das informações que eu coloquei lá no @campusfb, vocês deixaram, vocês abriram a porteira, agora eu vou passar. Né? Eu coloquei lá, inclusive, uma foto da asa do Hamilton com um corte. A asa dianteira, que na hora da bandeira vermelha, a câmera foi lá e pegou facinho. O carro estava parado, a câmera chegou do lado do carro e filmou. É como se o carro tivesse levado uma, digamos assim, uma machadada. Você viu essa imagem, Will? Depois você tá vendo? Você vê mais ou menos o meu Twitter. Se você acompanhasse o meu Twitter ferrenhamente, como eu acompanho o Botequim GP, aliás, Caio Collet, hein? Belíssima entrevista com o Caio Collet. Até recomendamos lá no canal do Café. Mas, enfim, voltando. Há um corte na asa da Mercedes que claramente foi feito por detrito. Tem gente que fala, poxa, mais detritos, os dois pneus iguais? É verdade, o mesmo pneu deixa no mínimo uma dúvida. Agora, não quer dizer que foi no mesmo pneu, que não pode ter sido um problema de detrito. O detrito pode pegar no mesmo pneu. Ora, tem 25% de chance de pegar em cada um dos pneus. Se o detrito estava no canto esquerdo da pista, são 50% de chance de pegar ou no pneu da frente ou no de trás. Mas enfim, eu coloquei lá no Twitter print de tela de galho caindo. Eu acho que a imprensa... Eu tinha justamente essa sensação que o ouvinte falou, Raposo. Que a imprensa brasileira, os narradores, não perceberam as imagens dos galhos no comecinho da prova. Vocês se lembram que o Verstappen cortou a curva 15 e o Pérez veio atrás dele. Foi para desviar de um galho. Então, como eu já estava com essa coisa na cabeça, eu fui atrás, fui lá, printei as imagens e mostrei. Tinha detrito na pista. Tem uma matéria, várias matérias, do Leclerc falando. Eu perdi a posição para o Hamilton porque eu fui desviar de detrito na pista. Ou seja, somando tudo isso, a asa dianteira do Hamilton ferida, a pista não é uma pista que força pneu. Teve gente que teve mais voltas do que Verstappen e Stroll com o pneu e não teve problema nenhum. O pneu traseiro esquerdo não é o pneu mais exigido na pista, é o traseiro direito. Basta ver que a pista é anti-horário. Enfim, mais do que o que eu acho, as evidências para mim apontam detritos. Mas eu não posso cravar, só a Pirelli pode dizer. Will Bueno, para você tem pergunta do Cleiton Maciel, que diz o seguinte: gostaria de uma análise de vocês. Quando começou a pré-temporada, eu vi as Red Bulls muito fortes, mais fortes que as Mercedes, e continuei cético de que o Max Verstappen poderia ser campeão. Não por conta do carro apenas, mas porque o Hamilton nunca erra e é extremamente visionário, ele vê o campeonato como um todo. O Verstappen é mais novo, menos experiente, e com isso eu imaginava que por ele ter a obrigação de andar na frente, ia abalar o seu psicológico e ia fazer ele cometer erros. Porém, da primeira corrida até o Baku, vimos que Verstappen e Hamilton erraram, porém os erros do Verstappen são relativamente pequenos, e Hamilton errou feio em Imola e Baku. O que vocês acham que pode estar fazendo o Hamilton errar, hein, Will Bueno? Eu acho que é a questão da disputa, né? Porque quais foram os erros graves do Hamilton, né? Graves que a gente pode dizer, vou até colocar um entre aspas aqui. Foi lá em Imola, que ele foi passar o retardatário, que no caso o Russell, numa pista que estava semi-molhada, vamos dizer assim, né? Isso é um erro grave? Hã? Isso é um erro grave? Então, grave, por isso que eu falei entre aspas, né? Ou seja, erros que digamos... Justamente precisa ter aberto a porta, eu quero saber se a sua opinião é de grave ou não. Não, então, grave no sentido assim, de que custou posições, né? Que em Imola, ele teve a sorte de ter uma bandeira vermelha, mas que custariam posições. Grave nesse sentido, né? Então, ele foi porque ele estava correndo atrás, né, do Max Verstappen para tentar ultrapassar, colocou o pneu na parte molhada e o carro foi. Eu acho que digamos assim, não foi um erro grotesco. Ele tentou ganhar tempo ali, colocou o carro na pista molhada, no piso molhado,
para tentar ganhar tempo, buscando, né, o seu adversário que estava na liderança. Ok, errou, né? Claro, o carro saiu da pista, ele deu ré e tudo mais, né? Como eu falei, o prejuízo naquele erro praticamente inexistiu, porque ele terminou a corrida na mesma posição que ele estava no momento que ele cometeu o erro. E o do Azerbaijão? É grave ou não é? Vamos ver, Will Bueno. Já no Azerbaijão, eu acho que é um erro que, assim, claro, né? Ele também viu, assim, ele estava lá né, com o seu principal adversário fora, ele ia marcar mais pontos, ele viu a oportunidade de marcar ainda mais pontos e conseguir uma liderança ainda maior. E cometeu um erro. Podemos dizer que foi um erro grave, né? Ou seja, apertou o botão ali e jogou o balanço dos freios que travou as rodas. Isso foi grave, principalmente no sentido do prejuízo que ele tomou, né? Porque ele estava líder e em 5 segundos ele não estava mais líder, né? Ficou lá para trás, né? Então, mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que a questão assim do Hamilton não cometer tantos erros assim, ou pelo menos que a gente não percebia que ele cometia tantos erros, é porque ele estava nadando de braçada, ou seja, um erro que ele cometesse ali nos anos anteriores não ia fazer diferença para ele em termos de campeonato, e a gente meio que às vezes até poderia passar batido. Mas eu acho que numa disputa como essa, muito equilibrada, onde os dois pilotos estão andando no limite, erros acontecem, né? O Hamilton é ser humano, ele é um super piloto, mas ele continua sendo um ser humano, e o Max Verstappen também. Então, isso acontece, né? Eu acho que a tendência é que, ao longo do ano, um ou outro vai cometer mais um erro grande, um erro pequeno, enfim, em termos de prejuízo, e faz parte do jogo. Eu acho que não tem nada de abalo psicológico. É muito difícil falar isso, porque a gente não convive com a pessoa. O cara é super centrado, super concentrado. São situações da corrida que às vezes fogem do controle. Fábio Campos, se eu colocar um ingrediente a mais para você comentar aí, né? O e-mail do Rodrigo Pereira vai no mesmo. Rodrigo Ferreira vai no mesmo sentido, né? Mas antes ele fala o seguinte: olha que engraçado. Rodrigo, eu tô querendo te ajudar, né? Mas você sabe, você tá vendo que eu tô te ajudando. Me ajuda a te ajudar, vai. Olá, pessoal da bancada do café. Estou aqui para o meu terceiro e-mail e queria, desde já, fazer um pedido. Que o meu e-mail pudesse ser lido no primeiro bloco, para ser o debate entre o Matheus, o Will e o Fábio. Pô, eu tô lendo, Rodrigo, no primeiro bloco seu e-mail. Não depende. Eu e o Fábio estamos aqui. Nós estamos aqui. Neste ano. Sem mais perguntas, meritíssimo. Neste ano estamos tendo uma disputa muito interessante entre o Hamilton e o Verstappen. E nessa disputa estamos tendo alguns ingredientes interessantes que não tínhamos nos outros anos, como os erros do Hamilton e Mercedes. Com isso me veio uma questão. Seria o Hamilton tudo isso mesmo que se fala? Se tivesse tido outros Verstappens, ou Rosbergs, ou Mercedes em seu caminho, teria ele ganho todos os campeonatos? Minha questão vem de uma dúvida no sentido de que, ao meu ver, a hegemonia do Hamilton nos últimos anos teria como um dos fatores a falta de concorrência, inclusive dentro da equipe, depois do Rosberg ir embora. Eu só tenho uma dúvida, Rodrigo, depois eu quero que você me mande uma foto sua, do seu RG, pra eu saber se você existe mesmo ou se você não é a Grazi usando o nome masculino pra mandar e-mail pra gente. Não, o Rodrigo tá no Twitter lá. Se eu não tô cometendo um erro gravíssimo, o Rodrigo tá lá, é presença Twitter dos quatro costados. Agora, eu achei que você tava pedindo a identidade dele, e o RG, para saber a idade dele, porque provavelmente ele não viu o Hamilton no começo da carreira. Porque para chegar ao ponto de dizer se o Hamilton é tudo isso mesmo, ô Rodrigo, vamos lá. Agora você que vai ter que me ajudar a te ajudar, Rodrigo. Primeiro, se o Hamilton tivesse mais Rosbergs na sua carreira. O Hamilton teve Rosberg em 2014 e 2015 e não deu chance. Né? Em 2014 deu chance, eles foram para a última prova, teve chance. Em 2015 não teve. Oi? Última prova porque a pontuação era dobrada, né? Se não fosse, acabava? Acho que sim. Agora ficou a dúvida, hein? Agora ficou a dúvida. Eu acho que ele iria para a última prova mesmo, mas tem que pegar a pontuação aqui para ver. Ele começa. Foram 2 e-mails na mesma linha, né? Vamos lá, vamos devagar. Primeiro, eu acho que as pessoas estão um pouco resultadistas com o erro do Hamilton.
que é ser resultadista com o erro? As pessoas estão vendo as consequências dos erros diferente do tamanho dos erros. O erro de Imola, para mim, não é um grande... você pode dizer que é um erro? A pista está molhada. Mas aí eu pergunto para o ouvinte. Nossa função aqui é questionar. Ele tinha que ficar atrás do Russell? Contornar a tosa atrás do Russell? Né? É simples pedir para o piloto não colocar o carro para passar um retardatário? Não. Tem aqui um buraco, mas eu vou fazer essa curva atrás, entendeu? Não estou dizendo que não foi erro, mas estou dizendo que... talvez faria. O David Coulthard, por exemplo, certamente não se incomodaria em ousar... Valtteri Bottas. O Coulthard, aliás, é um excelente comentarista do Canal 4 da Inglaterra. O erro do Azerbaijão, para mim, é um erro técnico, não é um erro técnico de pilotagem, digamos assim. É um erro de esbarrar no botão, é um erro de dedo, é um erro físico. Isso para mim não é um grande erro. Agora, a imagem do carro passando, fritando o pneu. Então eu acho que as pessoas estão muito impressionadas com as imagens e estão dizendo que o Hamilton está cometendo grandes erros. O Hamilton e o Verstappen, para mim, estão cometendo erros do mesmo tamanho. Porque o Verstappen vai lá fora da linha e perde pole, e perde melhor volta. Isso é um erro técnico. O erro do Hamilton em Imola é um erro técnico, mas é um erro com pista molhada. Enfim, os dois para mim estão do mesmo tamanho. Só que a consequência dos erros do Hamilton, ao resultadismo que eu estou querendo dizer, a consequência do erro do Hamilton é maior, é mais visual, é mais midiática, porque é um carro que vai bater no muro, vai bater e quebra a asa, e ele tem que ficar lá dando ré na brita, e o outro é o carro passando reto. Nenhum dos erros para mim é grande desse ponto. Agora, outra coisa. Eu acho que as pessoas estão achando, eu acho que as pessoas estavam prevendo. Teve um ouvinte que o Raposo acabou de ler, ele fala, né? Na pré-temporada eu já pensava que ia acontecer isso. Olha como as pessoas são ansiosas, né? As pessoas, eu tenho a sensação de que as pessoas pensavam que não ia ter erro num campeonato 1 contra 1, disputando ombro a ombro. É claro que vai ter erro. Vai ter erro como teve erro em 2008, aliás, Massa e Hamilton. Vai ter erro como os erros de largada do Hamilton em 2016 custaram o campeonato para ele. As pessoas falam que foi só a Malásia. Tudo bem, se não quebra o motor ali, mas se ele larga bem em todas as provas do ano, ele poderia sobreviver à quebra na Malásia. E ele largou mal várias corridas. Então a gente não pode ter memória curta. Erros vão acontecer. Eles vão errar até o final do ano. Os caras estão guiando na pressão. São pouquíssimos pilotos que não cometem erro nunca, que são infalíveis de erros. Pouquíssimos. Até o Schumacher, eu lembro. O Will vai lembrar de novo, porque é um pouquinho mais distante. O grande prêmio do Schumacher em 2003, em que ele correu em Suzuka para ser campeão. Foi mal o final de semana, foi mal na corrida, bateu com o Sato. Não foi bem, porque era a corrida que decidia. Agora, cada corrida decide. Então os caras vão errar. É um campeonato de quem errar menos. É simples assim. Talvez os erros estejam maiores. Se a gente for somar, que a gente vai achar um em cada pista. Né? É o Verstappen não conseguindo ultrapassar no Bahrein, é esse do Hamilton em Imola, é o Verstappen estourando limites no Portugal, em Espanha, qual que foi Espanha? Enfim, não sei. Espanha não sei se teve erro do Verstappen. Mas enfim, a gente vai achando ali praticamente todas as corridas. Perdeu a volta mais rápida, né? Não, mas aí foi Portugal. Foi Portugal. Então, foi na última volta, né? Mas enfim, gente, é um jogo de erros. Vamos ver quem erra menos. Agora, não são perfeitos. Dizer que o Hamilton não é isso tudo, seu Bruno, você é tuiteiro dos Quatro Costados e você está seguindo lá no Twitter. O último Twitter que eu coloquei, está lá no alto da minha timeline, é o seguinte: que eu encerro a resposta dizendo isso. A gente pode aprender sobre Hamilton sob pressão e Verstappen sob pressão. Claro que a gente pode descobrir falhas e virtudes. Agora, é diferente de dizer que o Hamilton não é tudo isso. Vá assistir 2007. Quem assistiu 2007 é o que eu tuitei. Quem assistiu 2007 sabe que o Hamilton é tudo isso. Agora, pode não ser o piloto infalível que as pessoas acham que era, ou que tinha imagem de que era. A gente pode aprender coisas. Não existe ninguém inquestionável. Mas dizer que não é nada disso é um grande exagero. Will Bueno Álvares mandou o seguinte, né? Fala, meu povo, espero que estejam todos muito bem. É realmente tão importante para Mercedes e Red Bull ganhar os construtores neste ano de 2021? Porque uai, deve ser mineiro, hein? É claro que dinheiro é sempre bom, mas tem por mim que as duas mais a Ferrari possuem bastante dinheiro em caixa se comparado ao limite orçamentário.
Não vejo esse primeiro lugar como algo tão significante para as 3, sem dizer que ainda ficam com menos tempo de túnel de vento. Obrigado. O Will primeiro, né? O Will primeiro. Olha, mas eu acho, eu continuo achando. O Will está contra a parede, dá para perceber claramente quando o Will está contra a parede. É que assim, eu tenho uma frase aqui que eu já discuti muito com relação. Inclusive para quem está no YouTube, percebe que essa parede ainda tem quadros de Monza e Spa-Francorchamps. Ele hoje, ele tá um galã, hein? Ele tá um modelo. Tá. Se ele soubesse que ele fica muito melhor assim, ele nunca usava boné. Se ele soubesse que ele fica muito melhor assim. Tá bonitão, tá muito melhor. Tá lembrando até o Nicolazinho. Eu até recomendo quem tá no podcast dar um pulo no YouTube só pra ver o Will. Concordo. Não precisa ouvir não, mas só pra ver o frame do Will. Merece. O que eu tava falando mesmo? Eu até perdi aqui. Você tava falando que tem uma frase que você... Construtores. É que eu já falei isso muito em muitos grupos, já discuti muito, que eu acho o seguinte: campeonato de construtores não vale nada. O que vale é o de pilotos. E eu posso provar. E qual é a equipe mais tradicional de todos da Fórmula 1? É a Ferrari. Entra no site da Ferrari agora e printa qualquer menção a título de construtores lá. Não tem. Tem os pilotos campeões, mas menção a título de construtores não tem. Porque ninguém lembra de quem foi o campeão de construtores. É claro que para as equipes é importante, né? Porque tem dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que se a Mercedes ou a Red Bull puder escolher entre fazer o piloto campeão e perder o campeonato de construtores, eu tenho certeza que eles vão escolher o campeonato de pilotos, fazer o piloto campeão. Porque, né? Se a gente pegar 2008, hoje aqui no Botequim GP, eu fiz um review do GP do Brasil 2008. A Ferrari foi campeã de construtores. Você viu festa na Ferrari pelo título de construtores? Não. Então, eu acho que a questão de construtores, enfim, é pelo dinheiro, claro, a equipe lá é um título a mais, enfim, mas eu acho que o título de pilotos, até para as equipes, é mais importante. Vamos lá. Vamos lá com um pouquinho mais de objetividade, Fábio Campos, senão nos batendo aí no Lancelot. Tá certo, que absurdo. Tô sendo podado nesse programa. Absurdo, fica registro. Não, porque tem mais e-mail, nós já vamos estourar. Então, serei breve. Nós já vamos estourar. Então, serei breve, vamos lá. Concordo que o campeonato de pilotos indiscutivelmente o que as equipes querem. Indiscutivelmente. Agora, não podemos dizer que o campeonato de construtores não vale nada, que é o que o ouvinte colocou. Vale, porque... Não, isso foi eu que falei, né? Mas, assim, isso aqui, ó. Isso aqui. O ouvinte fala, né? Mas ela já tem muito dinheiro. Eu pergunto para você, ouvintes todos do café, você tem $100 mil na sua conta bancária. Você tem a oportunidade de ganhar mais 50 mil. Você vai abrir mão? Não vai. Né? Dinheiro é dinheiro. Elas querem, elas precisam. Nenhuma está nadando em dinheiro. Antes da pandemia nadavam. Agora a gente pode dizer que nenhuma está nadando em dinheiro. Eu estou falando como negócio, como empresas gigantes no mundo, no mercado. Não estou falando na Fórmula 1. Então, o campeonato de construtores vale. Mas realmente, se elas tiverem que escolher, elas vão. Porque o campeonato de pilotos, rapidinho, Raposo, o campeonato de pilotos traz valor agregado. Ele não traz o bônus em dinheiro. Mas você é campeão mundial de pilotos, você vai vender-se como um campeão mundial de pilotos. Você vai ganhar patrocínio, você vai ganhar exposição, você vai ganhar mídia. É muito mais valioso. É muito mais valioso. Agora, elas querem o Mundial de Construtores, porque elas têm uma série de facilidades, inclusive, elas ganham bônus da FIA, enfim, elas têm, não é só, elas têm a facilidade logística. Você sendo campeão de construtores, você escolhe o box no ano seguinte, nas pistas que você vai. Você quer ficar no final do box, isso tem peso em algumas pistas, isso tem peso. Você vai ver na França, a Mercedes é o primeiro carro a parar. Porque é uma entrada ali que o cara já reduz. Agora eles mudaram a entrada, né? Agora a entrada é mais lá atrás. Mas no primeiro ano, o cara já freava dentro do box. Fazia total diferença. Então tem isso também. Mais um elementinho para discussão. Eu falaria mais, mas o âncora me poda. Não fala. Exatamente. O João Pedro Melo diz o seguinte, Fábio Campos, começando por você agora. Salve, pessoal do Café com Velocidade. Há muito tempo se fala da grande boa fase de Lando Norris em 2021. Desde que chegou em 2019, o britânico vem em franca evolução ano após ano e nessa temporada já chegou ao pódio 2 vezes. Por outro lado,
Daniel Ricciardo tem sido uma das grandes decepções da temporada. Quando se esperava que o mesmo fosse estar brigando pau a pau com o Lando, o que estamos vendo é um piloto sem ritmo para acompanhar o seu companheiro na McLaren. Tendo isso em vista, é possível que o australiano enfrente algo parecido com o que foi na Red Bull, onde a equipe enche os olhos com um outro piloto e o Ricciardo fica na lateral, sendo obrigado a pensar em mais mudanças? Quem agora? Quem começa? Fábio Campos, começando retornando com o senhor. Tá certo. O contrato do Ricardo é longo com a McLaren. Eu acho que ele não vai ser escanteado assim. Existe um fator 2022 que vai mudar tudo, muda o jogo todo. Aliás, Raposo, tem um ouvinte que perguntou de 2022, você deve ler. Dois, vou ler. Daqui a pouquinho você lê. A gente vai falar do programa de 2022 que vem aí. Então eu acho que o Ricardo ainda está muito cedo, principalmente porque o carro do ano que vem é completamente diferente. Então a chance, mesmo se ele entrar, não se recuperar em 2021, que é uma possibilidade real, né? A gente já tem 6 corridas. Eu ainda acho cedo. Mas, né, a gente já viu pilotos não conseguirem se recuperar. Agora, existe uma coisa. Aquilo que eu sempre falo, né? Piloto pode andar atrás do seu companheiro de equipe e andar bem. Não é superar o Norris que vai decidir essa parada, embora seja o mais chamativo para a imprensa. O Norris, eu até coloquei numa rede, eu não vou falar mais, é uma rede social aí, eu até coloquei. O Norris, olha o que o Norris está fazendo em 2021, ouvintes. Em 6 corridas, ele tem 5 top 5. 5 vezes chegando entre os 5 primeiros em 6 corridas. Se isso não é um absurdo, perguntei isso lá. Alguém me fala o que é. Porque isso é um absurdo. Esse absurdo só é igualado pelo Leclerc em classificação, que em 6 corridas tem 5 top 4. É absurdo o que esses dois estão fazendo. Eu não me lembro, Will Bueno, de ver piloto de meio de pelotão tão constante em nível altíssimo como esses dois estão fazendo. Então só estou fazendo esse parênteses do Norris. Agora o Ricardo, acho que se recupera. E se não se recuperar esse ano, o ano que vem é outra condução, é freio, é um carro completamente diferente. É isso. Fui breve, hein, Raposo? Fui breve. Passa agora pro torcedor da McLaren comentar. Ele já parou com isso. Ele não. Ele aqui no café ele não tem isso, tá vendo? Ele não tem. Olha como ele tá legal. Ele tá até vestido. Ele tá vestido a caráter para café com velocidade. Já pronto. Eu tenho uma McLaren aqui e tal. Só eu elogiar, ele mostra. Não, eu tenho aqui, essa asa dessa McLaren sua tá flexionando demais, hein? Tá fora do regulamento essa asa aí. Essa tá. Não, mas eu concordo, assim, também acho que ainda é cedo. Eu acho que o Ricardo, ele mesmo sabe que ele está tendo dificuldade. É um carro que ele não conhece, é um carro que não foi feito para ele, é um carro que ele não teve nenhuma opinião, né, enfim, para nada, né? Então, a temporada da McLaren dele também não é para esse ano, o projeto do Ricardo é para 2022. Então, só que sim, claro. Tem pressão, né, Will? Precisa entregar um pouco mais, né? Precisa entregar um pouco mais, principalmente porque o companheiro está fazendo o que está fazendo. Mas eu acho também que está cedo e eu acho que ele tem chances aí de se recuperar. Eu sinto que tem uma boa vontade demais da bancada do Café com Velocidade com o Daniel Ricciardo. Não. Eu já falei, eu falo isso lá no Loucos pro Automobilismo, Raposo. Eu acho que o Ricardo sofre um defeito da irregularidade, que muita gente não observa, por causa da imagem que o Ricardo tem. Eu sempre boto o dedo nisso. O Ricardo é um piloto irregular, ele tinha que ser mais regular, até nos bons tempos de Red Bull. Faz 2, 3 corridas excelentes, estupendas, ou ultrapassador, como eu já o chamei aqui. De repente fica 2, 3, 4 corridas. Na Renault foi a mesma coisa. Não, Raposo, não. É um piloto que tem essa irregularidade. Mas é um super piloto, assim, um pilotaço, eu acho. Eu não sei o que você acha. Agora que você colocou a pimenta, você deve discordar da gente. Não, eu acho que ele é um piloto bom, mas eu não vejo ele. Eu vejo ele longe de Hamilton e Verstappen, por exemplo. Não. É um piloto muito bom. Eu vejo ele. Não, às vezes eu vejo mas pessoas. Mas quem tá perto? Vamos lá, deixa eu te perguntar. Quem tá perto de Hamilton e Verstappen? Ninguém. Nem o Leclerc? Não, nada. Ainda não vejo o Leclerc nesse nível. Fã do Vettel e veterano. Vettel tá perto, não. Stroll, né? Não, o Vettel teve o seu período. É engraçado, porque as pessoas que ouvem um podcast há muito tempo sabem que o quanto eu admiro a pilotagem do Vettel, mas para mim deu. Eu ainda não estou convencido que ele retornou, que foi o assunto do último programa. Mas o Raposo, o Ricardo, ele tem uma coisa, né? Ele foi o companheiro do Verstappen e ele não foi destruído pelo Verstappen. Ele não foi. O Verstappen era mais rápido. Ele não tomou um pau do Verstappen. Oi?
Ele não tomou um pau do Verstappen. Não tomou. A fase final, aquelas últimas 8, 9 corridas dele na Red Bull, o Verstappen tem 50, 60 pontos a mais do que ele. Mas se a gente for pegar o período Red Bull dos dois juntos, 2016, a partir da Espanha. Tem muita quebra no último ano dele, né? Nem dá comparação. Muita quebra. Mas 2016, aquele resto de ano. Quer dizer, praticamente o ano inteiro, né? Foi na Espanha que o Verstappen chegou na equipe. 2017, 2018 foi pau a pau. Eu acho que isso, para mim, Raposo, embora é o que eu digo, né? Não é só o companheiro que define, mas as vitórias do Ricardo, né? São vitórias com a marca. Então é um piloto que eu tenho em alta conta. Agora, para mim tem que ser mais regular. O Michael Oliveira, lá de Paulista, Pernambuco, né? Mandou apenas um e-mail curto hoje dizendo assim: Fábio Campos. Como ele coloca Fábio Campos, hein? Não sou eu que estou mandando para você, não. Fábio Campos. Dá para perceber. Eu já conheço você, Raposo. Dá para perceber quando o Fábio Campos é do ouvinte e quando é seu. Como os pneus hoje ajudam a estragar as corridas de Fórmula 1? Como que eles ajudam a estragar? Ele não resistindo a seguir um carro ao outro, de perto. Os pneus, assim como o carro tem os problemas aerodinâmicos, os pneus acentuam esses problemas, porque o pneu superaquece. Esse desgaste dos pneus não está tendo o efeito que já teve em outros anos. Veja o Azerbaijão, né? Na hora que não ter 2 voltas, na hora que não tem que poupar pneu, eu sei que a corrida não seria assim se fossem 50, 60 voltas, mesmo com um só pneu. Agora, o grande problema é que esse pneu ele não resiste. A Fórmula 1 precisa ter um pneu. Tudo bem, quer fazer um pneu que force paradas? É uma coisa. Agora, este pneu não aguenta seguir um outro carro. Aí tá jogando contra o espetáculo. Aí não dá. E eu já disse, isso é uma informação quase que exclusiva, embora eu já tenha dito primeiro lá no Loucos, por questões da discussão esbarrou nesse assunto. O Stefano Domenicali se reuniu com os pilotos no Bahrein na pré-temporada e proibiu os pilotos de falarem mal dos pneus. Proibiu, disse ele, olha, falem para mim. Não quero ver piloto na imprensa falando mal da Pirelli. Se tiver reclamação, tragam para mim. Vejam como estão caladinhos pós-Azerbaijão. Caladinhos. Era para estar, Pirelli, mas e aí? O que aconteceu? Por que estourou? Os pilotos tinham que estar falando, e a GPDA? Tá todo mundo caladinho, porque a Fórmula 1 proíbe de falarem a verdade. E a verdade é que esse pneu de 2020 piorou em relação ao 2019, embora seja o mesmo pneu, mas tem uma estrutura ali que deixou mais pesado e pior de aderência. Vale lembrar que na primeira vez que eles testaram, o Carlos Sainz e o Hamilton foram sinceros, ninguém tinha dado um pito neles. Eles falaram, esse pneu é horroroso. Depois se calaram. Esse pneu é horroroso. Ponto final. Eles mesmos disseram, não sou só eu que estou dizendo. Daí nós tivemos 2 e-mails, Fábio Campos. Um do Cello Folgado, belo sobrenome, Cello Folgado, que é apoiador, hein? Apoiador, exatamente. Apoiador. Agora... Bem-vindo, apoiador. Virou essa semana, se eu não estou enganado. Estou enviando este e-mail bem cedo para lembrar o Fábio Campos que ele prometeu para o programa 703, já que não vai ter corrida no final de semana, colocar uma pauta sobre os carros de 2022. Então gostaria de saber sobre esses carros, quais as partes do carro que vai ser padrão para todas as equipes e quais que as equipes vão poder desenvolver e como o recurso vai ser limitado. Qual a parte do carro que deveria ter uma atenção especial das equipes para você? E além do Cello, Fábio Campos, o nosso querido Márcio Zamparoli, né, também escreveu dizendo o seguinte: olá, amigos do Café com Velocidade, eu sou ouvinte assíduo do podcast desde os idos de 2015 e só tenho elogios a fazer. Principalmente quando os blocos são maiores do que 1 hora. Aí, ó, Márcio, em sua homenagem, esse está sendo maior. Sensacional. Fugindo um pouco do assunto dos pneus, a minha pergunta é sobre os caminhos da Fórmula 1 tornará em 2025, 2026, com as novas gerações de motores. A Porsche vem desenvolvendo o e-Fuel, juntamente com a Siemens, a chinesa AMI, a italiana Enel e a chinesa ENAP, além da parceria da norte-americana ExxonMobil, isso sem falar do governo da Alemanha. Questão, a Fórmula 1 FIA e Liberty vai ter coragem de enfrentar a atual tendência da eletrificação da indústria automotiva
e ser novamente um polo de inovação e tecnologia? Será que este não é o caminho para a salvação dos motores da categoria máxima para não ser engolida pela Fórmula E? Obrigado antecipadamente pelas respostas. Forte abraço a todos. Duas perguntas, Fábio Campos, sobre o futuro da Fórmula 1. Se você deixar, esse bloco pode ter 2 horas agora, né? Porque é sensacional as perguntas dos ouvintes. Primeiro o ouvinte que perguntou, né? E aí, qual é o problema dos pneus? Curto e grosso. E agora esses dois. Aliás, os e-mails hoje estão excelentes, né? Como sempre. Muito boas perguntas. Raposo, como é que eu vou resumir essas duas coisas? Vamos fazer o seguinte: 2020. Você vai resumir dizendo o seguinte: depois da sequência de 3 GP, quando nós tivermos mais uma segunda-feira sem GP, a promessa será cumprida. Tá, eu não me lembro de ter prometido para essa edição. Eu lembro da gente discutindo, você falando aqui no ar, vamos fazer em tal segunda. Eu falei, tal segunda tá muito breve. Para daqui 4 segundos tá longe? Dá para fazer para daqui 4 segundos? Acho que dá. Não se esqueça que o final de semana de Fórmula 1 é um final de semana absolutamente sem chance de fazer outra coisa, a não ser cobrir. Vamos lá, Raposo. A gente vai fazer, o Will também já falou sobre isso hoje fora do ar. A gente vai fazer um trabalho de pesquisa porque a gente precisa recuperar tudo. Né? Eu juntei muita coisa, eu tenho muito gráfico, eu tenho informação, eu tenho muito texto. Mas, enfim, tem que achar aqui. Eu já reformatei computador nessa época. Enfim, vou pesquisar várias coisas na internet. Então, o trabalho de pesquisa vai ser grande. Por que ele vai ser grande? Porque a gente vai atualizar o ouvinte. A gente quer atualizar o ouvinte com várias, digamos assim, vários parâmetros novos da Fórmula 1. Não é só falar, o carro vai ser assim, não. Qual é o estudo que a Fórmula 1 fez? Se bobear, quando a gente estiver aqui com o nosso funcionamento técnico, vou até passar uns gráficos para o Will. O Will sabe fazer isso, coloca o gráfico na tela. A minha ideia é fazer, não estou prometendo, a minha ideia é fazer isso. Então, o trabalho de pesquisa sobre 2022, por que esse trabalho de pesquisa? Porque a gente fez o programa especial de 2022, em 2019, quando tudo foi divulgado pela Fórmula 1, só que, olha, nós estamos em 2021, já tem 2 anos, então a gente tem que recuperar os detalhes. Se a gente quiser falar por alto, a gente fala. Agora, é preciso recuperar os detalhes, porque tem muita gente, não é, Raposo, que não sabe os detalhes técnicos, porque a pandemia, ela empurrou 2022, não só empurrou literalmente, né, de 2021 para 2022, mas o assunto sumiu. O assunto dos novos carros quase que sumiu. Então, repito, vamos fazer um trabalho e quando fizermos o programa, vai ser um programa totalmente voltado para 2022, com várias informações e detalhes, enfim, se der certo, até gráficos aqui para o ouvinte no YouTube. A outra questão, Raposo, de 2025, né, em diante, que ele fala, essa é o seguinte: 2025 vem um novo motor. Esse motor vai definir o que vai ser a Fórmula 1. Tem que ser um motor que seja competitivo, não pode ser tão caro quanto esse, não podem andar para trás na tecnologia, porque não querem. Eu até não me oporia, mas eles não vão fazer. Não podem ficar elétricos, o ouvinte esbarra nisso. Não podem eletrificar, porque o Alejandro Agag, capitão, dono, fundador da Fórmula E, de uma maneira genial, botou 50 anos de exclusividade no motor elétrico para a Fórmula E. Essa é a sinuca de bico, que eu acho que é um nó de contrato que a Fórmula 1 vai até desenrolar, porque não vai esperar 50 anos, mas que hoje em dia é um nó contratual que não pode ser rompido. Vão ter que resolver isso lá na frente. Então a Fórmula 1 está nessa. Vamos fazer uma coisa híbrida, vamos continuar, vamos desenvolver o combustível. A Fórmula 1 vai mergulhar no combustível que não polui. Aonde a Fórmula 1 vai mirar. Porque a transição do planeta para carro elétrico ela é irreversível, mas ela vai demorar. Então, nesse meio tempo, vamos desenvolver combustível para parar de poluir. Essa é a ideia da Fórmula 1. Mas, isso aí também dá um programa, viu? Dá um programa, porque tem muitos detalhes técnicos de como vai ser esse motor, de o que eles querem, do que o Ross Brown já falou sobre isso. Dá um programa, seu Thiago Raposo. Último e-mail, Will Bueno. Último e-mail. Prepare-se que é um belo do e-mail do Vicente Luiz, mas enfim, vamos ler o e-mail do Vicente aqui. Por favor, se vocês tiverem intervenções a fazer durante a leitura do e-mail, sintam-se à vontade. Opa, gosto disso. Tem muitos assuntos assim, se vocês deixarem ler o e-mail todo, pode ser que vocês esqueçam alguma das partes. Vicente Luiz Tavares Júnior mandou o seguinte: eu sou um viciado em corridas, em especial corridas da Fórmula 1. Desde 1998 eu assisti todas as corridas. Isso. Algumas não ao vivo, mas vi depois. Isso. Eu não sabia do... Primeira intervenção, ver depois é muito melhor. Muito melhor. Não sabia do programa de vocês. Comecei a participar este ano e estou gostando muito do jornalismo informativo e aberto ao debate que vocês produzem.
Hoje em dia é muito difícil encontrar imparcialidade, principalmente nas transmissões brasileiras. Confesso que achei que iria melhorar com a mudança de emissora em 2021, mas a cultura permaneceu. Claro que algumas coisas melhoraram, principalmente quando acaba a corrida. Era ridículo passar 2 horas vendo uma corrida e na hora de maior emoção de um piloto cortar a transmissão para o intervalo comercial ou para direcionar para o site. Isso está muito bom. Rapidinho, vocês dois concordam com ele? Vocês que assistem, vocês dois concordam com ele? Se mudou um pouquinho? Não, eu acho que a quantidade de tempo de transmissão com certeza é uma melhora significativa. Mas a qualidade continua. É a mesma coisa que está assistindo no Sport TV. Ou na Globo. É o Sérgio Maurício, é o Reginaldo Leme, é o Max Wilson, é o Felipe Jafone. Então, é a Mariana Becker. É a Mariana Becker. Sport TV para Globo, a Globo era muito pior do que o Sport TV. Eu acho que na Band está melhor do que a Globo. Mas ainda segue muitas piadinhas, pouca informação. Tem a diferença editorial. Tem que entender o seguinte, mas assim, nesse ponto a gente tem que entender o seguinte, Raposo. A transmissão em TV aberta, ela não é só pra gente que é especialista, que é um público. É uma transmissão que tem que atingir todo mundo. Então, eu acho assim, claro, também, às vezes, não me agrada tanto, mas eu compreendo que talvez é uma coisa necessária, porque é uma TV aberta. Você tem que atingir um público maior, enfim. Eu não acho que compromete tanto assim, não. Eu honestamente não acho. Mas tem uma mudança editorial, por exemplo, acabou aquele negócio de RBR ou não? Ou ainda sim, não tem RBR, é Red Bull, já é um avanço. Sim, claro. Retornando ao e-mail, ouvi vocês comentando sobre a brincadeira da caderneta do piloto Sérgio Pérez. Parece que estamos no jardim de infância. Já 3 corridas é a mesma coisa. Erros atrás de erros na transmissão, não sabem ler os gráficos, o narrador e os 2 comentaristas disputando para ver quem fala uma informação primeiro, o fanatismo para algumas coisas que remetem ao Brasil, na corrida de Portugal querendo comemorar porque a namorada do Max Verstappen é brasileira. Isso é ridículo. Claro que eu gostaria de ver o brasileiro correndo, mas em primeiro lugar eu gosto do esporte, da competição, e quando chega a hora, vamos ter um piloto brasileiro lá. Que meio lúcido, hein? Que meio lúcido. Impressionante. Nunca cogitei, mas vou assinar F1 TV porque não aguento mais. Vira um apoiador do café. Fala aí, Fábio Campos. Vamos lá. Não assine a F1 TV. Olha, jogando contra, né? Apoie o café que você pode ganhar mais de um ano. Você pode ganhar mais de um ano de assinatura, tá? Vamos lá. Continua. O e-mail dele tá muito lúcido. Eu tô achando, mesmo sem saber dos detalhes que ele tá falando, da transmissão nacional, a lucidez é muito legal. Continue, Raposo. Outro ponto importante que acho muito legal nos comentários de vocês é a questão do DRS. Eu sou muito contra. Confesso que no começo eu achei que poderia dar certo, mas a única coisa que aconteceu com o DRS foi dar mais força ainda para os carros superiores. Peguei como exemplo para comentar com vocês a corrida de Imola deste ano, onde o Lewis Hamilton, após a saída do safety car, saiu de 8º e chegou em 2º. Não estou tirando o mérito e a competência dele, mas sem o DRS eu duvido que ele chegaria em 2º. Ou seja, o DRS neste caso só deu mais força para o carro que já é mais forte. Com certeza sem o DRS ele chegaria no máximo em 4º, mas com ultrapassagens verdadeiras e que dariam gosto de ter visto, mas não foi o caso. Sobre as 4 corridas deste ano, acho que a Red Bull poderia estar à frente, tanto no Bahrein quanto na Espanha. 4 corridas? Mas foram não entendi. 6. Esse meio é antigo? Tô achando que esse meio é antigo, hein? Não, chegou essa semana agora. Sim. Sobre as 4 corridas deste ano, acho que a Red Bull poderia estar na frente, tanto no Bahrein quanto na Espanha. Acho que a Red Bull perdeu a corrida na tática. Não que optaram pela tática errada, mas 2 casos quem arriscou foi a Mercedes. Mas quando se trata de Mercedes e com a Red Bull estando na frente, particularmente eu seguiria os passos da Mercedes. Mas isso falando como telespectador. Outras variáveis como consumo, ter outro set de pneus podem ter impacto na decisão, mérito da Mercedes. Ele faz uma brincadeira aqui de winners e losers da temporada. Winner, campeonato acirrado. Loser, DRS. Winner, café com velocidade. Loser, transmissão brasileira. Eu achei que ele ia falar loser, outro podcast. Eu falei, nossa, vai atacar outro podcast. Polêmica.
Mais uma vez, loser, ressaca, porque não tá aqui. Isso. Mais uma vez, é um prazer escutar e participar deste grande espetáculo de informação sobre Fórmula 1. Eu percebo que o assunto do RS é constante nos programas e deve ser mesmo. Concordo plenamente com a opinião dos amigos. Sério, a gente fala, já falou do RS aqui esse ano? Não me lembro. Não me lembro também de a gente ter falado sobre esse assunto. Estamos brincando, ouvinte. Estamos brincando. Depois Ironia. eu fico ofendido, Raposo. Você fica ofendendo, ouvinte. Ironia. Não, Sabendo que... segunda-feira que vem eu tenho a sensação de que nós vamos ter que falar, mas vamos lá. Sabendo que provavelmente vamos ter que presenciar o DRS na Fórmula 1, o que poderia ser feito? É modificar o uso do equipamento? Diferente de hoje, que só permite o uso quando se está a menos de 1 segundo de distância, poderia ser permitido somente quando estiver a mais de 1 segundo de distância? Sendo assim, a tendência seria sempre deixar os carros mais próximos e a disputa por posição à moda antiga, no braço. Esse é o e-mail do nosso querido Vicente para encerrar este programa. Quem começa? Pode começar, Will Bueno, pro Fábio Campos, que ele gosta de fazer o encerramento triunfal dele. Eu nunca disse isso, nada disso. Tá, você quer que eu comece por onde? Pela... Por onde você quiser. Transmissão você já falou, né? TRS. Eu acho que assim, como eu falei, né? É claro, a gente quer, como consumidor, uma informação mais especializada e tudo mais, mas eu acho que como é uma transmissão para TV aberta, eu acho que tem algumas coisas que, numa certa dose, até cabem ser feitas. Com relação ao DRS, eu acho que precisa, assim, se fosse eu tiraria. Mas se fosse para ter, ou faz uma questão de limites de uso, olha, você pode usar 10 vezes na corrida, independente da distância, independente se você está na frente, independente se você está atrás, independente de qualquer coisa. Você pode usar, obviamente, naquelas zonas delimitadas por questões de segurança, mas todo mundo com o mesmo número de usos e cada um que administre o seu uso do DRS da forma que achar que deve fazer. Com relação a diminuir a distância, precisa por exemplo, colocar em 2 segundos, quando está a 2 segundos, a 2 segundos atrás abrir o DRS e quando está a menos de 1 segundo não usar. Talvez, seria isso? 3 segundos? De 3 segundos Eu acho essa uma excelente. Poderia ser uma ideia. O que eu acho realmente é que da forma que o DRS hoje funciona, é absolutamente anti-clímax, anti-espetáculo, né? Porque a gente perde de ver algumas brigas, né? Como eu falei, hoje, no Botequim, aqui a gente tem um quadro de rever corridas antigas, a gente estava revendo corridas, o GP do Brasil 2008, né? E tinha lá, né, o colocado que era o Jarno Trulli com uma Toyota, segurando o Kimi Raikkonen com uma Ferrari. O Kimi Raikkonen tentava e não conseguia passar. Se fosse hoje, talvez ele passaria, como o ouvinte falou, né, em Imola, o Hamilton, né, saindo de oitavo, passando para segundo. Então, eu acho que poderia ter sido ajustado. O que me incomoda muito com relação... Como teria sido Imola 2005 e 2006? Pois é o que eu sempre falo. Muitas vezes, a não ultrapassagem... Não esqueço mesmo, Fábio Campos. Pode rir, porque eu não esqueço mesmo. Muitas vezes... Do mesmo jeito que eu coloco o Campus FB aqui, quando a gente está fazendo nossa técnica normal, você devia colocar 2005 e 2006 embaixo da sua foto. O ano que os apoiadores traíram. Mas, enfim, como eu estava dizendo, muitas vezes uma não ultrapassagem é muito mais legal do que uma troca de posição. Mas realmente o que me incomoda, né, na questão do DRS é que quando eu falo em muitos locais, em grupos, WhatsApp e tal, que eu falo que eu sou contra o DRS, eu sou apedrejado, porque o DRS é isso, o DRS é e ninguém questiona assim, eles acham que estão perfeito porque aumenta o número de ultrapassagens. Enfim, mas essa ideia do ouvinte é muito boa, né, de usar o DRS para aproximar, mas deixar a luta em igualdade, ou então, ao meu ver, também poderia ser, né, tem uma quantidade X aí cada piloto, e cada um que administre e use da forma que achar que tem que usar. Vou responder de uma maneira que eu nunca respondi aqui no café.
Mas não é possível. Nós estamos na edição 703, nós já falamos isso aqui Não, mas 1406 vezes. Mas a gente sempre fala isso fora do ar, né? O desafio nosso é falar o mesmo assunto de maneira diferente. É o que eu farei agora. Primeiro, a ideia dele é muito boa. Segundo, a questão do DRS esbarra no conceito do que é ultrapassagem ou não para algumas pessoas. A Fórmula 1 tem vários sistemas que ela poderia usar para fazer o carro ganhar do outro, ultrapassar o outro. A Fórmula 1 tem potência híbrida, tem os MGU-H, tudo isso poderia ser aplicado nessas horas do carro de trás, sem precisar da asa. E outra coisa, essa me veio há pouco tempo. Eu até tentei gravar um vídeo sobre DRS, mas ficou um horror. O vídeo não subia, eu não sabia fazer aqui o upload, enfim, foi uma maluquice. Aí eu larguei de mão. Mas vou fazer, não desisti não, vou fazer. A questão é, do DRS, até esqueci o raciocínio que eu ia dizer, mas vamos lá. O problema, na hora que a gente está discutindo isso, é que as pessoas são 8 ou 80. As pessoas vêm com argumentos, Will, você já deve ter ouvido muito isso, WhatsApps afora. Mas se tirar, fica um horror, não acontece nada. Não é verdade. Essa Fórmula 1 não é a Fórmula 1 dos anos 2000, em que os pneus eram ultra duráveis, todos os carros testavam o ano inteiro. Não é assim. Hoje você tem um pneu que, eu repito, joga contra, mas que é fator de aproximação durante a corrida. E você pode, lembrei o que eu ia falar, numa Fórmula 1 que já teve há 30 anos atrás uma suspensão que lia cada centímetro da pista e que se antecipava, você pode ter 30 anos depois uma asa que se adapte à distância que o carro está do outro, ou a um tipo de reta, ou a condição do vento. Até isso é possível fazer, se quiserem fazer. Se quiserem, façam. Se quiserem, colocam lá uma biruta, é biruta que chama, né? No topo de cada pista, e ela vai ler o vento. E o DRS pode ficar mais efetivo ou menos, de acordo, porque se o carro está pegando o vento de frente, o DRS é super efetivo. Se o carro está sendo empurrado pelo vento, o DRS não é tão efetivo. Então existe tecnologia para se fazer isso. Existe tecnologia para se fazer outros recursos como o push to pass da Índia. A Fórmula 1 pode fazer muito mais equilibrado, muito menos assintoso. Existe tecnologia, solta 2, 3 carros na sexta-feira e faz com que os 3 carros façam um trenzinho ali e vai estudando. Olha, vai abriu, está muito longa a distância, vamos diminuir. Existe gente, Raposo, que não conhece o café, que está chegando por causa do YouTube, o que é ótimo, e que vem acusar a gente, um dia acusaram a gente. Vocês não dão dica nenhuma, vocês só criticam. Milhões de pessoas pediram o DRS, milhões de pessoas não pediram o DRS. Tá? A gente vive a era da cada um tem a sua verdade, né? Milhões de pessoas não pediram DRS. A Fórmula 1 fez uma pesquisa, eu participei dessa pesquisa, vocês dois, não sei, devem ter também, e a pesquisa dizia, o que a Fórmula 1 precisa? E um monte de gente diz, precisa de ultrapassagem. Não precisa de uma asa que faça o que faz. Tanto é, uma pesquisa do site inglês Race Fans, que eu coloquei lá no meu Twitter, 87% querem se livrar disso. 87%. Nos que responderam à pesquisa. É uma amostragem, mas é uma amostragem. Então, Raposo, a discussão é enorme, existem várias opções, existem várias coisas a se fazer. Eu só lembro da suspensão ativa. Dá para se fazer, quer usar, igual o Will falou, quer usar, usa direito. Mas eu termino dizendo o que já disse aqui, agora eu vou repetir. Dizendo o que já disse aqui 2, 3 cafés atrás. Tem um muro na frente desse DRS. 2022 é um muro na frente desse DRS. Não tem como continuar. Ou vai bater no muro, ou vai ter que desviar do muro. Porque se botar essa asa no carro de 2022, e aí? Vamos elogiar o carro de 2022 baseado em quê? Se o efeito é o mesmo, para que trocou de carro? Então, no final desse ano, contagem regressiva. No final desse ano, o DRS tem que ser repensado. Vai ser obrigatório. Porque ou diminui, ou tira, ou mudou para ficar mais do mesmo. Porque os carros de 2022 foram criados para gerar ultrapassagem. Então o DRS vai ter uma hora da verdade. Até quem gosta dele, infelizmente, vai se ver obrigado a debatê-lo. Porque não dá. Não dá para continuar dessa maneira, trazendo um carro novo como eles vão trazer. Então é isso, tá aí, Raposo. Tá respondido o vídeo. E vem aí um vídeo, vai sair um vídeo com várias alternativas que a Fórmula 1 poderia usar, mecânicas, aerodinâmicas, elétricas, que poderiam substituir esse dispositivo.
Muito bem, então estamos indo para Paul Ricard. Suspeito que voltaremos nesse assunto, ouvinte, semana que vem, porque a pista... Vamos fazer um combinado o seguinte, nós não podemos falar desse assunto semana que vem. Se a corrida for um festival, nós temos que descobrir outra maneira. Eu tô falando sério, não podemos bater nesse Não escrevam, não perguntem sobre DRS para semana que vem, então, ouvinte. Eu não responderei. Se querem ter o e-mail lido, não perguntem sobre DRS semana que vem. Quer falar alguma coisa, Will? Ó, eu não falo pelo café. O Raposo já me puxou minha orelha de falar pelo café. Eu falo por mim. Eu não vou tocar nesse assunto semana que vem. Não vou. Eu quero só terminar essa edição elogiando mais uma vez o Will Bueno. Como o Will Bueno está charmoso nessa edição de hoje. Então... Eu não chegaria tanto, mas que ele tá com cara de... Ele tá com cara de... Ele falou que ele entende de jornalismo. Ele tá com cara de jornalista. Hoje ele tá. Tá. Hoje ele tá passando até uma seriedade maior, então... Vamos fazer campanha, gente. Hashtag Fica Sem assim, boné. Will. Fica assim, Will. Sem boné. Twitter lá, nossa rede social, que é a maior rede social do café, 3.060 e tantos seguidores. Vamos lá no Twitter e falar, fica assim, Will, para ele não voltar aquele negócio de boné, camiseta de anos 80. Aquilo ali aquilo é o visual Botequim GP. Casa com o Botequim, ele vende lá no Botequim, as pessoas podem comprar. Aqui ele não vai vender nada. Ora, bolas. Vou vender sim agora. Agora que você vou vender uma entrevista que eu vou fazer. Olha o absurdo. Não, antes dele vender, eu quero falar, olha o absurdo, Fábio Campos. Já foi do podcast F1 Brasil. Agora vai de outro podcast. E o Café com Velocidade nunca é chamado. Tá na lista. Raposo, nós não temos graça nenhuma. Você tem que saber a verdade. Nós não temos graça nenhuma. Mas vende a entrevista com ela, porque eu acho que é a da moça que você vai vender agora, não é isso? Isso, exatamente. Entrevista com a Débora Santos Almeida, lá do Boletim do Paddock. Débora Flowers. A gente conversou bastante aí sobre Sebastian Vettel, sobre pneus Pirelli e sobre Fórmula 1 em geral. Foi um papo muito legal. Então, quarta-feira, 8 da noite, lá no canal do Botequim GP. Então é isso, meus caros. Eu achei que ele ia vender camisa. Ufa, ainda bem que não vendeu. Mas você pode comprar, falando sério agora, você pode comprar camisas dos anos 80, dos anos 90, lá no site. É no site do Botequim, né, Will? botequimgp.com.br. É isso. É isso, meus caros. Hoje não fomos ao vivo pro YouTube, né? Como já comentamos, tivemos alguns problemas técnicos aí. Espero que esteja tudo resolvido para a semana que vem, para que a gente possa voltar ao vivo. Mas, enfim, pouco prejuízo, algumas horas apenas. Vai sair no feed, vai sair no YouTube, para que vocês possam acompanhar. Então, até semana que vem, sem DRS. Promessa feita, promessa cumprida. Abraço e até lá.